E aí, Dagi, é possível? A única forma de sair das dívidas é deixando de pagar? Ou seja, é só deixando de pagar que eu consigo pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Sou Dagiele Weipert, sou educadora financeira. Eu falo aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook para assalariados endividados. O que isso significa na prática, né? Pessoas que recebem um salário por mês e têm mais de 30% da sua renda comprometida, não veem o dinheiro sobrar de forma alguma, não sabem por onde começar a resolver os seus problemas financeiros, principalmente, né, não tem a menor ideia se é possível resolver ou se estão aí fadados a viver o resto da vida pagando conta, pagando boleto e principalmente sem conseguir realizar sonho, casamento com problema, filho sem poder fazer o que quer fazer, sem plano de saúde, tantas outras consequências que as pessoas que estão com dívidas enfrentam, né? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre mito ou verdade, né? É verdade que da GL só vai ter como eu sair das dívidas, eu só vou conseguir sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor se eu deixar de pagar? É sobre isso, e hoje eu quero que sim, aprofundar com vocês essa questão. Eu procuro falar disso em todas as aulas, mas eu quero que vocês entendam mitos e verdades, o que você pode fazer, o que é recomendado para o seu caso, o que não é recomendado para o seu caso, se o seu caso é diferente porque você está buscando um refinanciamento de uma casa ou financiamento de uma casa, e meu Deus, eu não quero deixar meu nome sujar, eu preciso deixar meu nome sujar. Essas perguntas que eu vou responder nessa aula. Então, vamos lá. Vamos começar, então, explicando aqui, né? O que é deixar de pagar? O que é dar calote? O que é deixar as minhas dívidas para depois? O que é isso, Dagi? Me explica o que é isso que às vezes eu vejo você falando, né? Que algumas dívidas você pode deixar para depois, que algumas dívidas você não precisa pagar agora. Me fala um pouco sobre o que é isso. E é importante, eu vou contar uma história para vocês sobre isso, mas antes eu quero explicar aqui sobre o que eu falo, né? Então, como eu falei, o superendividamento é um cenário onde uma pessoa, uma assalariada, que a gente fala, eu falo para assalariado, então eu vou contextualizar dentro desse ambiente de assalariado. Deixar para depois, parar de pagar uma dívida, é sobre você olhar para sua vida financeira. Então, assim, o que é deixar para depois? O superendividamento, ele é caracterizado, na teoria, tá, por uma pessoa que tem mais de 50% da sua renda comprometida com compromissos financeiros, parcelas de empréstimo, limite de conta, parcelas de outras contas, de carro, de casa, empréstimos e dívidas em geral. Isso é caracterizado por superendividamento. Existe, inclusive, no Brasil, um projeto de lei, né, para organizar essa bagunça, para que os bancos não permitam mais que isso aconteça, para que o crédito seja avaliado de forma que um ser humano não comprometa mais de 30% da renda dele. Só que enquanto o projeto de lei ainda é só um projeto de lei que está tramitando há pouco mais de 5 anos, né, e até hoje não virou lei mesmo de fato, existe esse cenário instaurado no país. Brasileiros que têm mais de 50% da renda comprometida. E quando a gente chega nesse estágio, então, é para essas pessoas que eu falo aqui, pessoas que estão ali com 20, 30, 40, mas aqui a grande maioria está nesse cenário de superendividamento. Existe um momento onde você vai fazer uma análise, vai olhar e vai falar, beleza, hoje é dia 26 do mês e no próximo mês eu preciso pagar. E aí, quando você fecha essa conta, você chega àquela conclusão de que não vai dar para pagar tudo. E aí, normalmente, nesse cenário, ao invés das pessoas, né, por elas não conhecerem esse método que eu vou falar aqui, por elas não conhecerem outras opções, elas tendem a fazer o famoso sorteio de boleto. Paga o que dá, coloca as despesas, né? Coloca as despesas do dia a dia no cartão de crédito, se vira, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, e nisso a pessoa entra mês, entra mês, sai mês, sempre no negativo, sempre devendo, sempre com boleto atrasado, e algumas pessoas vão em busca de mais dinheiro, algumas pessoas vão em busca de juntar todas as dívidas numa parcela só, refinanciar, reorganizar, e tantos outros erros que eu sempre trago aqui, né? Erros que as pessoas cometem na tentativa de sair das dívidas e que, na verdade, aumentam as dívidas, que, na verdade, multiplicam as dívidas. É tudo menos pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Só que quando a pessoa está instaurada nesse problema, normalmente ela nem consegue visualizar outras opções. Então, o que é esse deixar de pagar? Quando a gente fala de deixar para depois, deixar de pagar, é quando dentro de um processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, você sim vai fazer uma avaliação da realidade e vai falar, para que eu consiga comer,
para que eu consiga morar, para que eu consiga pagar minha casa, meu carro, senão eles vão ser leiloados, para que eu consiga pagar a escola das crianças, para que eu consiga manter o plano de saúde em dia, para que eu consiga ter pelo menos o dinheiro para fazer o mercado à vista, sem precisar pagar no crédito, porque eu não tenho dinheiro, eu vou ter que escolher algumas dívidas que vão ficar para depois. Então, tem como deixar a casa para depois? Tem como deixar o carro para depois, sendo que são dívidas que vão para leilão? Então, o deixar de pagar faz parte de um processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Uma pessoa não pode e não deve simplesmente tomar a decisão de não pagar uma dívida porque ela acordou com vontade de não pagar aquela dívida. Então, é importante que aqui a gente comece essa aula, comece esse entendimento entendendo que isso pode sim fazer parte de um processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Significa que essa é a única forma de pagar todas as dívidas por um valor até 3 vezes menor? Não, não significa, e é sobre isso que eu vou falar aqui. E para fechar esse primeiro tópico da nossa aula, o que eu quero deixar claro para você é que, dentro de um processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, existem sim algumas dívidas que podem ser deixadas para depois, só que isso não serve para todo mundo, isso não serve para todas as dívidas, isso não serve para todas as situações. Como eu sempre falo, cada caso sim é um caso, existem casos mais complicados, existem casos com situações particulares, e o que você precisa entender aqui, o que você precisa fechar de raciocínio é que, sim, algumas dívidas, existe a possibilidade de você deixar para depois, para você negociar depois, e ao fazer isso, vai fazer parte do processo você conseguir pagar essa dívida por um valor justo, mas não é a única forma. E por que não pode, não deve ser a única forma? Porque não são todas as dívidas que eu consigo deixar para depois. A gente vai contextualizar aqui quais são as dívidas que eu consigo deixar para depois. Mas o que é importante você entender que sobre deixar alguma dívida para depois, sobre não pagar alguma dívida, só faz sentido dentro de um processo, só faz sentido dentro de um profundo comprometimento de sair das dívidas. E ao você fazer isso de uma maneira irresponsável, de uma maneira não planejada, fora de um profundo comprometimento, as chances são que ao invés de resolver o problema, você vai criar um problema maior ainda. Primeira coisa mais maluca que eu quero contar para vocês, né? Como é que foi que eu comecei a falar para as pessoas? Como é que foi que eu descobri essa possibilidade de não pagar uma dívida? Todo mundo sabe que a gente tem a escolha de não pagar um boleto, né? Que a gente sabe que vai ter juros, que vai ter multa, mas basicamente não são todas as pessoas que sabem quais são as consequências de não pagar uma conta. E curiosamente falando, eu conto esse segredo sempre que não é mais segredo, né? Sempre que eu dou aula para vocês. Eu trabalhei em banco 8 anos da minha vida e eu, gerente de banco durante 8 anos, não sabia dessa possibilidade de não pagar uma dívida, de deixar uma dívida para depois e isso ser uma técnica de negociação de dívida. Dage, mas como que você não sabia disso? Quando uma pessoa deixa de pagar uma conta, ou seja, quando um cliente meu lá do banco deixava de pagar um cartão de crédito, deixava de pagar uma parcela de empréstimo, durante dos primeiros 90 dias, era comigo a bronca, gerente da conta. Era eu que tinha que ligar para o cliente, às vezes eu ia na casa do cliente, já fui em casa de cliente fazer cobrança, né? Então, assim, era minha responsabilidade. Isso ficava na minha mão, em média, de 60 a 90 dias. Chegava um ponto que o banco falava assim, não falava, tá, gente? Só uma maneira figurada de falar para vocês. Bom, a da GL não foi competente para cobrar essa dívida, então agora eu vou passar essa dívida para minha área de cobrança. E a partir daquele momento, eu não sabia mais nada desse cliente. Eu não sabia quem que estava ligando para ele. Às vezes ele ligava lá no banco, às vezes ele ia na agência, mas eu já falava para ele, ó, essa dívida não está mais aqui comigo, agora você negocia com o telefone tal, ou agora você negocia com o escritório de cobrança tal. Então, normalmente, quando esse cliente resolvia a dívida dele, adivinha, eu não era mais gerente dele, porque eu sempre passei no máximo 1 ano sendo gerente. Eu fui gerente de 6 carteiras, se eu não me engano. Eu passava no máximo 1 ano gerente de uma carteira. Gerente muda muito, vocês devem saber disso, né? Muda toda hora. Teve carteira que eu não fiquei nem 3 meses e já fui promovida para outra agência ou para outra carteira de cliente. Então, quando aquele cliente voltava para negociar, depois de 4 meses, 5 meses,
eu não sabia o que o banco fazia. Aí, de novo, quando eu ia para outra carteira, eu falava, tá, esse cliente não está pagando. De novo, aquele processo. Durante 90 dias, eu era muito cobrada pelos meus chefes para cobrar essas pessoas, para ligar para elas, para tentar fazer uma renegociação, para tentar fazer aquela pessoa colocar em dia, aquela famosa pergunta, fulano, você tem previsão de quando que você vai pagar? Fulano, tem uma condição aqui para juntar tudo numa parcela só. Só que a partir do momento que o cliente insistia no não pagamento, eu já não mexia mais com aquilo. Tinha uns prazos, tá? Tinha algumas condições que ficavam comigo por mais tempo, mas basicamente, quando aquele cliente vinha para resolver a dívida, eu já não era gerente mais dele. E eu vou contar umas histórias para você. Então, o primeiro ponto que a gente vai entender é que o gerente de conta, o gerente do banco, ele tem um prazo que ele fica ali com aquela responsabilidade, com aquela missão de cobrar ativamente o cliente. Depois, seguindo um fluxo padrão do banco, a gente chama isso de processo operacional padrão, essa dívida vai ser encaminhada para outras pessoas cobrarem. Em algumas instâncias é dentro do próprio banco, em algumas outras instâncias o banco até terceiriza a cobrança e em algum momento pode até vender a dívida, né? Então, a gente fala que são estágios dessa dívida, por onde ela passa até que o banco consiga resolver aquela dívida ou aquela dívida de fato caduque, porque essa história que as pessoas falam dívida caduca, não é que a dívida caduca, ela deixa de ser cobrada via SPC, via Serasa e fica só cadastrada lá no Banco Central como uma dívida que não foi paga. O meu papel era delimitado ali até o momento da cobrança, depois seguia para as áreas de cobrança do banco. Então, o que acontecia, já que eu não participava das negociações dessas pessoas que ficavam devendo por mais tempo para o banco? Eu participava de toda a negociação que era feita diretamente comigo, com a agência em si. Então, eu vou contar uma história para vocês de um caso real, de um cliente desses que ficou devendo e eu era gerente responsável por fazer a cobrança. Liguei para o João da Silva e falei, João da Silva, seguinte, você está com uma dívida assim, assim, assado, cheque especial, cartão de crédito e empréstimo. E aí eu chamei o João da Silva, né? Estou aqui falando o nome fictício para vocês para negociar. O João da Silva estava numa dificuldade financeira imensa, igualzinho eu acabei de contextualizar para vocês. Ele mal conseguia usar o salário dele para passar o mês. Ele vivia para pagar o cheque especial, o cartão de crédito e a parcela do empréstimo. Eu chamei o João da Silva, conversei com o João da Silva e João da Silva aceitou uma negociação. Então, o João da Silva devia lá os seus 50 mil reais, entre 20 mil de cartão de crédito, 10 mil de cheque especial e mais um pouco lá de crédito de empréstimo que ele tinha. E ali ele devia os seus 50, 70 mil ali para o banco. E aí eu falei, olha só, João da Silva, tem uma proposta incrível aqui. Você está pagando 8% de cheque especial, na época não era 8%, tá? Era 14%. 14% de cheque especial, esse empréstimo seu está com uma taxa de 7% e o seu cartão de crédito, como você já está no parcelamento de fatura e também com juros de encargo, está na casa dos 14%, 15% ao mês também. O que eu vou fazer para você? Eu vou pegar essas 3 dívidas e vou fazer um crédito unificado. E esse crédito unificado vai ficar 78 vezes, 80 e poucas vezes, eu não lembro exatamente agora quantas vezes eram, de 2 mil e pouco, de 1.000 e pouco. E a dívida do João da Silva, ele aceitou, ele achou o máximo, né? Eu até conto essa história aqui, que eu quase fui demitida por causa desse acordo que eu fiz na época, e aquela dívida do João da Silva passou dos seus 50, 70 mil, eu não lembro exatamente quanto que era, para 280 mil. E foi esse motivo que eu quase fui demitida, porque eu trouxe essa dívida para dentro de casa, a gente fala, né? E aquela negociação realmente aumentou muito o endividamento dele e eu tinha recém trazido esse cliente para minha carteira. E aí eu lembro que aquilo ali era o que eu estava acostumada. Então, no meu dia a dia de gerente de banco, o que era comum no meu dia a dia? O que eu via acontecendo todo dia? O que eu via acontecendo todo dia eram negociações feitas direto com o cliente que triplicavam, quadriplicavam o valor da dívida. Isso era a realidade que eu via todo dia. Então, se você me perguntar se era comum, lá na época que eu era gerente de banco, falar sobre não pagar uma dívida, de forma alguma. Então, o que eu falo muito para as pessoas é isso. Eu tinha esse cenário de estar acostumada a fazer as negociações direto na agência. E esses 2 casos, para mim, é essa diferença que eu falo para vocês, da diferença de quem paga, da diferença de quem negocia
renegocia e da diferença de quem deixa de pagar. Então, sempre vão ter 3 pessoas ali dentro de uma agência bancária, dentro de um banco. As pessoas que estão pagando com dificuldade, sofrendo para pagar, as pessoas que não conseguem pagar e renegociam constantemente e as pessoas que deixam de pagar. Só que o que eu estou contando para vocês é que dentro da minha realidade de gerente de banco, as pessoas que deixam de pagar, elas não estavam no meu radar. Essas pessoas eu não tinha acesso a elas, porque logo que elas deixavam de pagar, elas saíam da minha carteira e iam para a assessoria de cobrança, ia para a central de cobrança do banco cobrar. E com essa aula, eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês que existem esses clientes dentro do banco. Existe o cliente que está pagando com dificuldade, mas está pagando. Existe o cliente que está com dificuldade, procura o banco e está sempre renegociando, renegocia, pega troco do consignado, reparcela, renegocia, pega troco do consignado e você vai ter um outro grupo que são as pessoas que deixam de pagar. E aí a gente vai detalhar um pouco mais isso para vocês. Agora tá, Dagi, isso tudo que você me falou é dentro de um mundo de quando você estava dentro do banco. E quando você saiu do banco? Eu saí do banco em 2017, comecei a atender como consultora financeira. E eu lembro que já de cara, o primeiro caso que eu peguei para cuidar foi um caso onde eu fiz esse exercício que eu falei para vocês, de colocar a mão no caso da pessoa, abrir o caso da pessoa e falar como que essa pessoa que ganha tanto vai pagar no mês que vem 10 mil de cartão de crédito. A pessoa ganhava 15 e vai pagar 10 mil no meu cartão de crédito. A conta não fecha. Vamos ter que resolver isso de alguma forma. Como é que a gente vai resolver? E sempre que você está com dificuldade de cobrir o cheque especial, que você está com dificuldade de negociar o cartão de crédito, pagar o cartão de crédito, com dificuldade de cobrir os seus empréstimos, é esse conflito que você se depara. Ó céus, ó vida, o que eu vou fazer? E sempre você está posicionado numa das 3 opções que eu falei, da pessoa que está se matando para pagar, mesmo que ela viva rolando ali dívida, boleto para frente, a pessoa que está sempre procurando o banco para renegociar ou a pessoa que deixa de pagar. Você tem essas 3 opções. E é claro que a grande maioria das pessoas nunca quer deixar de pagar. Ninguém quer deixar de pagar suas contas. Existe uma pequena parcela de pessoas que falam, tô nem aí, deixa o banco se lascar, né? Mas a grande maioria das pessoas querem pagar suas contas, principalmente pelo impacto dos juros, né? Elas verem uma fatura de R$2.000 virando uma fatura de R$20.000 em 2, 3 meses de atraso do cartão. E aí, quando eu fui para o campo de batalha como consultora financeira, como alguém que ajudava as pessoas a saírem das dívidas, foi quando eu conheci esse outro lado do que acontece quando eu deixo de pagar as minhas dívidas. Eu fiz alguns cursos logo que eu saí do banco e eu escutava assim por alto, né? Não, é só parar de pagar. Mas eu falei, cara, não é só deixar de pagar, porque se eu simplesmente deixar de pagar, o que vai acontecer? E foi daí que eu fundamentei no método Mais Dinheiro Zero Dívida essa possibilidade de deixar de pagar, que não é uma irresponsabilidade, é um processo, porque se for feito da forma errada, vai dar errado. E aí, quando eu entendi isso, eu vi isso acontecer na prática, eu vi todos os estágios do processo. Então, quando eu falo que deixar de pagar é uma etapa que pode fazer parte de um processo, mas não é a única forma, foi porque eu vi acontecendo. Hoje eu já tenho centenas de alunos que aplicaram essa metodologia, que não é minha, eu falo que essa metodologia não é minha. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar outras pessoas falando sobre isso. O que eu fundamentei, que eu falo que é a minha metodologia, é a forma de fazer. A forma de fazer organizada para que você chegue no resultado de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor e não simplesmente suma no mundo e haja como um caloteiro. Porque o mercado financeiro, por mais que você seja um CPF, lá um nome, um endereço, tem como você se posicionar como uma pessoa que quer pagar suas dívidas e tem como você se posicionar como um caloteiro, que simplesmente deixa a coisa correr, simplesmente deixa, depois eu vejo como é que eu faço para pagar, não tô nem aí que meu nome vai ficar sujo. Então, por isso que eu sempre falo, aqui eu falo com quem quer pagar. Então, na prática, eu pude vivenciar com a minha primeira cliente não dou conta de pagar, se eu pagar a fatura do cartão de crédito, eu vou ficar sem dinheiro para comer, então eu vou fazer o processo de cancelar esse cartão, ver o que eu faço para proteger o meu pagamento mensal do banco, para o banco não cair meu dinheiro lá e o banco pegar o dinheiro para pagar a fatura do cartão, e como é que eu me posiciono diante do gerente da conta e diante do banco para
para que eu deixe muito claro que eu não sou sem vergonha, eu não sou uma pessoa bandida que quer dar o calote, e sim, eu quero pagar, mas em condições que eu consiga pagar e consiga sobreviver. E é por isso que tanto se fala de é possível pagar a sua dívida por um valor até 3 vezes menor, desde que você tenha o mínimo de organização da sua vida para conseguir procurar o banco e propor uma negociação e não ficar sentado esperando que venha uma negociação pronta da parte do banco para você e que seja boa para você. Porque se você for colocar no papel, 90% das ofertas que o banco faz é boa para o banco, mas não é boa para você. O banco não conhece o seu orçamento, ele não sabe quanto que custa a escola do seu filho, quanto é que custa para você morar e assim sucessivamente. Então, foi assim que eu tive acesso a esses dois lados, ao lado quando eu era gerente do banco e ao lado aqui fora já sendo mentora, sendo a pessoa que ajudava outras pessoas a saírem das dívidas. Então, quando eu vi esses dois lados, que foi daí que eu falei, opa, é isso. Mas vamos voltar aqui para o que é o tema central da nossa aula. DAGE é o único jeito? A resposta parece óbvia, né? Mas não é o único jeito. Para muitas pessoas, algumas dívidas vão ter que ir para esse caminho, mas não é o único jeito. Não é o único jeito, e eu sempre falo isso porque não tem como deixar de pagar todas as dívidas. Você não consegue deixar de pagar sua casa, seu carro, você não consegue deixar de pagar a escola dos seus filhos, plano de saúde, senão você vai ter que tirar a criança da escola, vai ter que cancelar o plano de saúde. Você não consegue deixar de pagar um agiota, por exemplo. Você não consegue deixar de pagar um cartão consignado. Você não consegue deixar de pagar um crédito consignado, um CDC salário. Você não consegue deixar de pagar seu condomínio. São dívidas que a maioria das dívidas, eu falo, 70% das dívidas não tem como deixar de pagar. As únicas dívidas que você tem a possibilidade de cogitar, deixar para negociar depois, deixar para pagar depois, são basicamente cartão de crédito, cheque especial e CDC sem garantia, que é empréstimo sem garantia. É reduzir a uma coisa muito pequena um processo que é muito maior do que isso. E aí, quando você entende isso, a gente vai para um outro pensamento que é assim, tá, se não é o único jeito, qual é o jeito? Quando a gente vai entender se é o único jeito ou não, é daí que eu parto. E aí a gente começa a entender que isso só funciona para as dívidas sem garantia. As dívidas que não têm garantia de uma casa, as dívidas que não têm garantia de um carro, tem garantia do teu condomínio, por exemplo, que vai para execução. Então, assim, uma pessoa pergunta aqui, deixar de pagar durante quanto tempo? E se virar processo? É sobre isso que a gente vai falar, tá? Agora, vamos lá, vamos entender aqui. DAGE, se eu não deixar de pagar, o que vai acontecer? Como eu falei, a primeira pergunta que eu peço para os meus alunos responderem antes de tomar essa decisão é a identificação da tua situação atual. É você responder para você mesmo se você está em superendividamento ou não. Eu até ia falar isso só no final da aula, mas eu vou antecipar aqui agora. DAGE, como é que eu faço para saber se eu estou superendividado, se eu estou num cenário de superendividamento? De uma forma bem arroz com feijão, que eu falo, bem simples, é você pensar, quanto eu ganho? Primeira pergunta que você vai responder, quanto eu ganho? Coloca lá numa folhinha, quanto eu ganho? Quanto é a soma de todas as parcelas que você paga, entre casa, carro, empréstimo consignado, empréstimo de CDC salário, cartão consignado, o mínimo que desconta lá do teu salário, e mais os empréstimos comuns que você tem. Parcelinha de loja, parcelinha de agiota, empréstimo que você fez com família, e aí você coloca depois as suas contas fixas. Nem precisa colocar suas despesas variáveis, mercado, restaurante, coloca só as fixas, né? Se você olhar as suas dívidas hoje, os compromissos que você assumiu com bancos, financeiras, né, empresas que emprestam dinheiro, qual é o percentual, né? Está comprometendo mais da metade da sua dívida, do seu salário? Então, assim, é você começar a entender se você está num cenário de superendividamento. E aí, ao você identificar isso, você vai ter que dar as seguintes respostas para você. Se eu não vou deixar de pagar, se eu não quero deixar o meu nome ir para o Serasa, se eu não quero deixar de pagar uma dívida, se eu não quero aplicar essa possibilidade que existe para o cheque especial, para o cartão de crédito e para os empréstimos sem garantia, quais são as minhas outras opções? Eu tenho margem para pegar um empréstimo e pagar essa dívida?
para ficar com o empréstimo e não ter mais essa dívida e não voltar mais a usar o cheque especial e o cartão de crédito, eu tenho a possibilidade de vender alguma coisa que eu tenho e pagar isso e não voltar a dever. Eu tenho a possibilidade de sair do cartão de crédito, ficar pagando as parcelas que ainda vão vir e conseguir não passar todas as minhas contas no crédito daqui para frente. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, eu não tenho como responder para todo mundo de maneira geral se você tem ou não tem como conseguir sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, pagando tudo, mantendo tudo em dia, porque cada caso é um caso. Vai depender do seu orçamento, vai depender do quanto você ganha, vai depender de qual é o padrão de vida que você assumiu, né? Do quanto você gasta ali durante o mês. Então, essa é uma análise que cada pessoa vai ter que fazer. E o que tem na minha vida que precisa ser tirado? O que eu posso limpar da minha vida, que eu chamo isso de faxina financeira? E o meu orçamento? Em qual base que eu estruturei os meus gastos mensais? Quais são as decisões que eu tomei que estruturaram os meus gastos mensais? E aí, quando você consegue entender isso, você agora tem os elementos para você tomar uma decisão se você vai deixar para depois ou se você vai partir para uma renegociação de dívida. Porque muitas vezes as pessoas não vão para o caminho de deixar a dívida para depois e elas decidem renegociar. Lembra que tem o segundo grupo das pessoas que decidem renegociar? Só que aí elas vão, renegociam, fazem um consignado com troco, né? Pegam dinheiro, vai lá e paga o cartão de crédito, só que elas voltam, depois de 60 dias, 90 dias, voltam para o mesmo cenário. E tem muita gente que fala assim, não, Daj, eu vou fazer aqui uma renegociação e eu não vou voltar a dever. Essa estatística não é minha, é do Serasa, que 60% das pessoas que limpam o nome voltam a dever. Então, você tem um cenário que mostra que as outras alternativas funcionam menos, porque a pessoa continua pagando e não sai do endividamento, por isso que há anos, né, o percentual de endividados do Brasil não mexe, vírgula alguma coisa, mas não mexe. É por isso que há anos você tem pessoas que vivem renegociando, o nome deixa sujar e volta, depois a sujar, volta a se endividar, e você tem algumas pessoas que ficam no processo durante o período que cada um vai precisar, porque para uns vai ser 3 meses, para outros vão ser 6 meses, para outros vai ser 1 ano. E eles ficam no processo e resolvem e criam uma nova vida com mais dinheiro, zero dívida. Então, a grande resposta, a primeira resposta que eu já posso dar para vocês é, só tem essa forma? É óbvio que não, você não precisa deixar de pagar sua dívida para conseguir pagar, mas você precisa urgentemente entender que não vai ser sem analisar o seu caso e sem tomar uma decisão que você vai conseguir pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor. Você vai precisar tomar uma decisão. Você vai precisar encarar aquela dívida e responder a seguinte pergunta: o que eu vou fazer com essa dívida a partir de agora, para que eu consiga pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Então, não é que precisa para todo mundo, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, que para todo mundo tem que deixar de pagar. Não é. É você olhar para o teu caso e ter informações suficientes, estar dentro de um ambiente, estar dentro de um processo que consiga te ajudar a tomar essa decisão. Na prática, eu quero que vocês esqueçam a palavra banco agora e eu quero que vocês pensem se um amigo de vocês está devendo vocês. Essa é a melhor forma que eu tenho para explicar isso. Você é amiga da Maria, então é você e a Maria. Maria pediu um dinheiro emprestado para você. Maria está pagando. Você não está sabendo nada da vida da Maria. Você não sabe se Maria está em depressão, você não sabe se Maria está faltando comida lá, você não sabe se Maria está sem sapato para ir trabalhar, você não sabe se Maria está com dificuldade de comprar sapato para o filho que cresceu. Você não sabe quais são as dificuldades de Maria, porque Maria está pagando sua dívida. Primeira situação. Segunda situação. Maria, que você emprestou dinheiro para ela, Maria está atrasando. Maria demora para pagar. Maria paga 100, demora mais um pouquinho, dá mais 50. Maria está te dando trabalho. Mas Maria está te dando trabalho, mas está pagando, né? E você não vai, por mais que você esteja incomodado com aquela situação, como ela tá pagando, você vai deixando. Tipo, ela tá pagando, ela não tá nem pagando juro, né? Tá pagando atrasado, mas você vai deixando. Segundo tipo de devedor. E aí o terceiro tipo, dá dia 10, Maria não paga e Maria te liga. Maria fala, não tem dinheiro para te pagar.
Dá dia 15, Maria fala, não tenho dinheiro para te pagar, se eu te pagar vai faltar comida na minha casa. Dá dia 20, Maria fala, não tenho como te pagar, preciso renegociar essa dívida com você. E você fica intransigente com Maria. E aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, até que você fala assim, cara, se eu não sentar com a Maria e não resolver esse negócio, Maria não vai me pagar nunca. E aí você senta com Maria e resolve com Maria. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o que acontece na prática com os bancos. Vocês verdadeiramente acham que os bancos vão ligar para vocês enquanto vocês estão pagando tudo em dia? Vocês acham verdadeiramente que o banco vai se incomodar com vocês porque vocês estão pagando a dívida por 3, 6 vezes mais? Mas vocês estão pagando, renegociando, atrasando, renegociando? O banco não sabe quem você é só um CPF. E não tem nada de errado com isso, não estou falando mal do banco não. O banco é uma empresa que tem o objetivo de lucrar. Essa é a função de existir do banco, né? E agora, quando você para de pagar, o banco como empresa, ele fala, opa, Maria está há 3 meses sem pagar. Preciso cuidar da Maria. E aí o banco, que não é uma instituição, não é um boteco, eu falo, o banco que é uma empresa privada, que visa ter lucro acima de qualquer coisa, o banco vai lá e cria um fluxo de negociação dessas dívidas. Então já existe um fluxo, já existe uma previsão do banco de quem não vai pagar. O banco sabe que essas pessoas não vão pagar e que elas vão ter que entrar num fluxo de renegociação de dívida. Então, isso é simples como água, principalmente para mim, que vivo isso no dia a dia. Uma pessoa não pagar um cartão de crédito, uma pessoa não pagar um cheque especial, uma pessoa não pagar um empréstimo, não é o fim do mundo. Essa pessoa vai fazer parte daquela estatística dos inadimplentes dentro do banco que vai entrar num fluxo de renegociação. Só que quando a gente chega nesse entendimento, surge a dúvida. E o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo se eu deixar de pagar essas dívidas? Eu posso ser processado, meus bens podem ser tomados, o banco pode bloquear o meu salário. Todas essas dúvidas são dúvidas muito pertinentes. Mas até a gente chegar na decisão de pagar ou não, olha o quanto de coisa que eu passei aqui com vocês. Não é uma decisão simplesmente de eu acordei, olhei para minha dívida e falei assim, quer saber? Vou deixar de pagar. Primeiro você vai ter que analisar o tipo da dívida, analisar a sua situação, para daí chegar nessa decisão de entender que Maria serei eu? Serei a Maria que o banco nem liga ou serei a Maria que vai causar um certo desconforto ali dentro do processo do banco para que o banco, opa, peraí, tô vendo que Maria não está conseguindo pagar, vamos cuidar da Maria, vamos fazer uma proposta para Maria. E aí você entende isso. E aí você fala, opa, então tá. E o que acontece depois disso? Só que, é como eu falei, a resposta que eu vim trazer nessa aula é, só consigo negociar se eu deixar de pagar? Não, de jeito nenhum, você consegue de outras formas. Mas como está o seu caminho para sair das dívidas? Como é que está o seu processo para sair das dívidas? E aí, entendendo isso, você está um pouco mais preparado, um pouco mais pronto para fazer diferente, para tomar uma decisão de pagar, decidir continuar pagando ou decidir não continuar pagando. E aí, a gente entende assim, tá, Daj, então você me trouxe os 3 cenários, né? Os 3 cenários, da Maria que paga, da Maria que negocia e da Maria que não paga. E agora? Por que caminho que eu vou? E se eu deixar de pagar? Quais são os caminhos que eu tenho que entender? Por exemplo, se você olhar para esses 3 caminhos, né? E você falar assim, eu vou deixar de pagar, a primeira coisa que você tem que fortalecer é o seu emocional. Uma pessoa que decide deixar uma dívida para pagar depois, ela vai estar diante de um conflito. Não tem como dizer que deixar uma dívida para depois é de boa. Você vai estar diante de um conflito, você vai estar quebrando um contrato, você vai estar descumprindo um acordo que você fez com o banco. Então, existe de um lado você, do outro lado o banco, e a partir do momento que você decide não pagar uma dívida dentro de um processo de sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, você vai entender que, opa, eu entrei num processo de quebra de contrato. Eu não estou cumprindo com uma obrigação que eu assumi. Por que eu não estou fazendo isso? Por quê? Porque eu estou buscando uma negociação melhor, porque nas condições que estão aqui agora, está impossível de eu viver e continuar pagando essa dívida nas condições contratuais originais. Então, essa clareza emocional de sair daquela posição de, ai meu Deus, eu vou dar o calote, ai meu Deus, o meu nome vai ficar sujo, e vir para uma posição mais assim,
sem tanto, eu falo assim, sem tanto sofrimento e só entender. Eu sou uma pessoa que tem um CPF, que tem um salário, o banco é uma empresa privada que me emprestou um dinheiro, sem, é claro, avaliar que eu estava indo para um superendividamento e agora eu vou entrar num conflito que eu estou ciente que é um conflito para que eu consiga uma negociação justa, para que eu consiga pagar por um valor até 3 vezes menor. E eu falo que assim, essa certeza emocional é a base do processo, porque se você entra nisso se sentindo inferior, se você entra nisso se sentindo fracassado, se você entra nisso se sentindo a pior pessoa do mundo, você vai ter muita dificuldade desde a primeira ligação, desde o gerente, que era eu lá atrás, que ligava e falava assim, oi Maria, então Maria, tô vendo aqui já faz 10 dias que você não cobra o cheque especial, e aí Maria, qual que é a sua previsão de pagamento? É normalmente a primeira ligação, que dia que você pretende pagar? E aí você vai falar assim, tem como reduzir o juro? E ela vai responder, não tem essa opção. Tem até um meme nosso aqui, não está tendo essa opção, senhora. Então, você entende que estar muito segura, saber quais são os passos que vão vir pela frente, ter muita clareza do que vai acontecer nos próximos 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, até um ano, se você levar tudo isso para conseguir juntar o dinheiro, sobre isso que eu vou falar aqui agora, você ter essa certeza de que você está fazendo com um método na mão. Você não está fazendo porque te deu a louca de não pagar mais. Maria ficou louca e não vai mais pagar suas contas. Não é isso. Você sabe que faz parte de um processo. E por quê? Porque quando você decide isso, existe sim um tempo médio para que você consiga fechar uma resolução desse conflito com o banco. Então, assim, em média, e eu gosto sempre de frisar isso, em média, depois de 6 meses que você entra em inadimplência, né? Se você fizer certo o processo, se você não deixar dinheiro pingar na conta, se você não deixar ninguém depositar na sua conta, se você proteger o seu salário e fizer tudo que eu não consigo trazer todos os passos aqui para vocês em 1 hora, isso é todo o método Mais Dinheiro Zero Dívida, para quem escolhe essa metodologia para algumas dívidas, lá dentro do método eu explico minuciosamente o que precisa ser feito, para que você tenha a garantia de que você vai conseguir uma negociação daqui a um tempo. Então, se você tomar todos os cuidados, é como eu falei, nos primeiros 90 dias vai ser cobrança mesmo, telefone tocando, e tem como organizar para que seu telefone não toque o dia inteiro, para que tenha hora para o banco te ligar, você vai atender essas ligações, você vai falar com quem está do outro lado, porque você não vai estar fugindo de ninguém, você vai estar aplicando um processo, você vai estar aplicando uma metodologia, e aí você vai ir caminhando para dentro de 3 meses, 6 meses, fechar uma negociação. E se o banco me mandar uma carta de notificação extrajudicial? E se o banco me processar? Lembre que nós estamos hoje num país que qualquer conflito, existe um protocolo de resolução de conflitos. Dentro do sistema bancário, a resolução de conflitos acontece internamente, junto com o saque, com a ouvidoria, acontece dentro do ambiente bancário, através do Bacen. Quando você precisa intervir com o Código de Defesa do Consumidor, você vai para o nível, né, PROCON, e se você ainda não conseguir resolver, você tem um outro nível, que é extrajudicial, que é fora da justiça. A palavra extrajudicial é fora da justiça. Extrajudicial, você tem ali os acordos que são feitos nos juizados especiais, e se for para um nível maior, chegar num processo judicial. E a pergunta que eu sempre faço, que eu sempre respondo às pessoas, elas falam assim, e se o banco me processar? Eu quero que vocês imaginem como vai ficar a justiça brasileira se os bancos decidirem processar os 70% de inadimplentes do nosso país. Imagine se todo banco, a partir do momento que uma Maria não pagar o cartão de crédito, o banco entrar com processo. Vocês acham que tem juiz suficiente no nosso país para o banco sair processando todo mundo que atrasa uma conta? Então, existe um critério para o banco, e hoje todo o sistema financeiro e também o sistema vamos colocar, judiciário, poder judiciário, caminha para acordos. Então, o objetivo sempre vai ser pagar por um valor justo, pagar por um valor até 3 vezes menor. Só que se você simplesmente, Maria, me deixa essa conta atrasar e começa a viver a vida como se não houvesse amanhã, quando o acordo vier, você não vai estar preparada para pagar o acordo, porque muitos acordos vêm à vista, alguns acordos vêm
com entrada mais parcelamento. Alguns acordos vêm só com o parcelamento ou só com a vista, vai depender de cada banco, vai depender de cada tipo de dívida, vai depender do volume da dívida, vai depender de N fatores. E se você deixou de pagar porque você não estava dando conta de pagar a parcela, é óbvio que no caminho do acordo não vai dar para você assumir novamente uma parcela que você não consegue pagar. Então você vai ter que estar com muita clareza do seu orçamento para que você fale. Inclusive é assim que eu oriento os meus alunos. Eu consigo pagar a minha dívida por tanto à vista ou em tantas parcelas de tanto. Então, eu entendo que os meus alunos não falam assim, eu posso pagar 400 por mês. Porque senão o banco me bota 40 mil em 100 vezes de 400. Então, não. Eu posso pagar, eu entendo o valor justo, a gente levanta o valor justo, a gente entende o quanto que cabe no orçamento e fala, então tá, para negociar a dívida do cartão de crédito do Itaú, o valor é 8 mil. Eu não tenho 8 mil agora. Se vier uma negociação, eu posso falar, eu não tenho 8 mil, mas eu tenho 500 de entrada que eu juntei e mais posso pagar mais 40 vezes de tanto. E aí você vai para uma negociação não mais como alguém que está sentado sendo turbinado de propostas, e sim alguém que fala, para que eu consiga comer, para que eu consiga viver, para que eu consiga manter as minhas necessidades básicas, eu posso pagar tantas vezes de tanto. Então, como eu sempre quando eu trago esse assunto aqui, eu gosto de dividir nessas duas decisões, porque o ponto central aqui não é se você é o único jeito, se não é o único jeito, qual é o melhor jeito para você, qual é o jeito que vai funcionar para você, e você só vai conseguir responder essa pergunta no momento que você decidir verdadeiramente que você vai sair das dívidas e que você vai ter um processo, começo, meio e fim, para sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor. A gente precisa olhar para todo esse cenário e começar a tomar a decisão. Então, a decisão, por isso que eu falo sempre que ela faz parte de um processo. E é por isso que é preciso entender que só dá para fazer isso com algumas dívidas, que são as dívidas sem garantia. Não dá para fazer com todas e não dá para fazer de maneira irresponsável. Por isso que existem, como eu falei, eu não consigo numa aula de 1 hora aqui trazer o detalhamento de todo o processo do Mais Dinheiro Zero Dívida, porque de fato é um processo que começa desde as dívidas que são com garantia de consignado, de dívida de casa, de dívida de carro, até chegar nas dívidas que você vai falar assim, e agora? O que eu vou fazer com esse cartão de crédito, com esse cheque especial e com esse empréstimo? Eu vou continuar pagando? Se eu for continuar pagando, como é que eu consigo reduzir o juro ao máximo? Como é que eu consigo reduzir o prazo ao máximo? Não, eu não consigo continuar pagando. Se eu continuar pagando, eu não vou conseguir comer, eu não vou conseguir viver. Então tá, eu vou parar de pagar. Por onde que eu começo? Por onde eu começo os registros? E tudo vai ser muito particular por caso de cada um. Então vai muito depender do teu padrão de renda, porque como é que eu vou falar para você assim, vai lá no banco e alega que você está passando necessidade para comer, né? Aí o bonitão, igual eu tenho um aluno, né, que eu brinquei com ele, né? O bonitão ganha 15 mil reais e tem um carro de 80 mil na garagem. Como é que ele vai fazer um tudo ou nada, que a gente fala que é o nome desse, eu nem estou usando mais esse nome, né? Como é que vai deixar essa dívida para depois com um carrão de 80 mil parado na garagem? Então, para ele, a decisão de não pagar alguma dívida segue outra fundamentação. Não é a mesma da Maria, que ganha 2 mil e a fatura está 2 mil. Que realmente, se ela pagar a fatura, ela não consegue comer no mês. Então, essa é a diferença. É por isso que fala, sim, seu caso é diferente. Sim, sua situação tem que ser analisada como a sua situação. E é por isso que eu falo sempre que a melhor pessoa para tomar essa decisão é você. É você, diante do conhecimento de como tomar essa decisão, com base no seu caso, nas especificidades do seu caso, nas particularidades que tem o seu caso. E aí, entendendo isso, é como eu falei, para você conseguir tomar essa decisão, sabendo agora que não é o único jeito, existe uma outra forma, você pode fazer outro tipo de renegociação, pode fazer troca de dívida, pode fazer outras coisas, mas entendendo isso, você senta com as suas finanças e não complica. Eu falo sempre para as pessoas, não precisa de planilha, não precisa de nada, o que você precisa é simplificar. Quanto você vai receber no próximo mês? Olha para o mês que vem, não olha para o mês que passou, olha para o mês que vem. Para o mês que vem, olhando lá para o mês que vem, quanto você vai receber de salário? Olhando lá para o mês que vem, quanto que já vem descontado na tua folha de consignado, de cartão consignado?
Quanto que você tem de empréstimo, que são aqueles empréstimos que descontam direto? Quanto que você tem de cartão de crédito de fatura para pagar, de parcelinha de loja, de parcelinha de agiota? Soma esses compromissos e compara com o teu salário e responde essa pergunta para você. Eu consigo continuar pagando tudo isso? Eu consigo continuar empurrando essa bola de neve? Eu consigo? É palpável para mim? Essa fatura vai reduzir ou ela vai continuar aumentando porque ela está no parcelamento automático de fatura, porque ela está com juro de encargo, de atraso e todas as outras coisas mais? E aqui nas minhas redes sociais tem conteúdo sobre como sair da dívida do cartão de crédito, como sair da dívida de cheque especial, do consignado, do carro, da casa, como começar a sair das dívidas. E aí, no momento que você sentar com as suas finanças, você vai olhar e falar: qual Maria eu vou ser? Eu vou ser a Maria que vai continuar pagando e o banco vai continuar recebendo esse juro no formato que está, e o banco não tem essa história de banco juro abusivo aqui. Eu falo sempre para as pessoas: são os acordos que você assumiu e agora você vai dar conta de resolver, porque na hora de pegar o dinheiro, ninguém fala que o banco é abusivo, né? Ou se você vai ser a Maria que vai ficar renegociando, ou se você vai ser a Maria que vai falar: chega, eu decido pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor e eu preciso encarar esse processo. E pode ser que leve um tempo e agora eu preciso tomar a decisão. Eu consigo manter isso ou eu vou ter que deixar isso para depois e aplicar as técnicas que a Dagiele ensina, as técnicas que muitas pessoas você vai encontrar que ensina para colocar essa dívida num processo de guerra mesmo. Porque você conseguir uma negociação justa nessas dívidas é um processo de guerra. Você vai entrar num conflito, porque você vai entrar numa quebra contratual, você não vai cumprir um compromisso que você assumiu e você vai entrar em atrito com o banco e vai ter que ter emocional para isso, vai ter que ter tempo para fazer o processo e vai ter que ter decisão para se organizar e estar pronto para quando a negociação vir. Se a gente for olhar dentro de um processo de endividamento, isso é uma pequena parte do processo de sair das dívidas, porque eu estou falando de 3 tipos de dívida. Meu sonho é se os meus alunos só devessem isso. Eu só falava para eles assim: consegue pagar? Se consegue, vai lá e renegocia, troca disso, faz um consignado, né? Vai lá, finge que você está com a margem livre, vai lá, faz um consignado. Mas os meus alunos chegam aqui com margem de consignado negativo, com margem de crédito, cartão de crédito consignado tomada, com CDC salário 30% do salário, mais o consignado. Então, assim, se eu pudesse simplesmente falar para os meus alunos: só para de pagar, não precisava nem ter método. Era só falar, só fazer um vídeo na internet: pare de pagar suas dívidas e tá tudo certo. Como vocês encontram na internet. Muitos vídeos, e nada de errado com esses vídeos, tá? Mas você encontra simplesmente pare de pagar. Simplesmente pare de pagar. Mas não é só sobre simplesmente parar de pagar, porque no universo de dívida, essas dívidas são um pequeno grupo. Eu estou falando de 3 tipos de dívida só. E as outras todas que existem aqui: dívida de casa, dívida de carro, consignado, cartão de crédito consignado, CDC salário. Isso é um grupo de dívida. Plano de saúde, condomínio, escola de criança, imposto de renda, imposto de carro, outro grupo. Aí você vai em outro tipo de dívida que tem ainda: empréstimo com parente, empréstimo com agiota, outro grupo. Então, eu sempre falo: faz bolinhas das dívidas. Tem uma aula que eu falo para as pessoas: faz uma bolinha de cada dívida para você falar assim: opa, peraí, quais são as possibilidades para esse grupo? Quais são as possibilidades desse grupo? E o processo de sair das dívidas não tem a ver só com técnicas de negociação. Dentro do processo, técnicas de negociação é 10%. É 10%, porque é mais importante o que você vai fazer entre o momento que você vai decidir sair das dívidas até o momento que o acordo vai chegar. É isso que define o jogo, e não a forma que você vai fazer o acordo no final. Então, assim eu encerro aí a parte teórica da nossa aula, e o grande resumo aqui não é a única forma, mas dentro de um cenário de superendividamento, é preciso que seja tomada uma decisão de qual Maria que você vai ser. Se você vai ser a Maria que vai continuar pagando, se matando para pagar, se você vai ser a Maria que vai viver renegociando e pagando juro alto para o banco, ou se você vai ser a Maria que vai se preparar emocionalmente e financeiramente para uma guerra rápida e intensa contra as dívidas, para conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, custe o que custar.
custe o desafio de aguentar esse período, custe o desafio de lidar com esse confronto que é semanal, que é sentar com as finanças, que é separar dinheiro para conseguir honrar com o acordo e assim sucessivamente. Bom, é isso, turma. Vamos lá caminhando. Tenha certeza de que você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor e a gente se vê. Tchauzinho.